estou feliz hoje que eu vim com guarda-chuva. Isso não é uma boa notícia para quem está em São Paulo? Lógico que a gente não quer enchentes, a gente não quer excesso, mas aqui essa chuva está sendo muito bem-vinda. Meu boa tarde a vocês, e estamos aqui para mais um Sintonia. E o assunto de hoje, ele é, vamos dizer, até intrigante e talvez atinja a maior parte das pessoas. Hoje, se você perguntar o que é uma coisa comum a todos, não é o tempo. O tempo não é igual para mim, para minha entrevistada, para o meu cameraman. Para todos o tempo é igual. E quanto é que a gente rende desse tempo que nós dispomos? Cada um faz o que escolhe. Só que a maior parte das pessoas que eu, Beth, encontro, tem se queixado pra caramba que não tem tempo. Você tem? Hoje a gente vai ouvir uma querida, Rosângela Sândalo, que é empresária da área de marketing, consultora empresarial e facilitadora de programas de desempenho e produtividade pessoal. E ela vem falar sobre um novo paradigma de produtividade, paralelamente à qualidade de vida. Rosângela, o nosso boa tarde aos nossos internautas, por favor. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu fiquei muito honrada por ter recebido esse convite e fico muito feliz de poder falar para as pessoas a respeito disso, porque eu tenho visto à minha volta, cada vez mais as pessoas se queixam de não ter qualidade, assim, de faltar produtividade, na verdade, de não conseguir realizar aquilo que elas gostariam de realizar a cada dia. E falta qualidade de vida. Sabe, quando você consegue dar conta da maior parte das coisas, falta lá, você não tem espaço para o lazer, você não tem espaço para a sua saúde, então, não tem espaço para a sua família. Que a Rosângela vai falar agora, mas antes dela começar, eu queria lembrar uma frase do meu pai. Ele costumava dizer que as mulheres mais lindas eram as morenas de olhos claros. E vocês não sei se dá para perceber, mas aqui sob essa luz, olhando para essa moça, eu tô achando ela tão linda. E tá me lembrando meu pai, dá uma saudade das palavras dele. Então, ó, aceite aqui que você tá muito bem, viu? Obrigada. Então vamos começar a saber, Rosângela, o que é esse novo paradigma de produtividade? Tá. O novo paradigma de produtividade é alguma coisa que vem para trazer uma nova visão e uma nova abordagem que eu vou dizer assim, tem duas partes, eu diria. A primeira parte tem dois elementos, eu diria. O primeiro elemento é um elemento mais filosófico, é um elemento que tem a ver com como nós nos relacionamos com tudo que nós temos para fazer e cuidar na vida. Sabe? A relação, como nós nos relacionamos, como nós lidamos ou vemos tudo que nós temos para fazer e cuidar na vida. E a outra parte é como é que a gente põe isso tudo em pé, como é que a gente organiza isso tudo de uma maneira que a gente consiga, na prática. Por acaso tem um manual para isso? Tem, não tem um manual, mas tem, assim, a gente fala que são são os princípios e os fundamentos de uma nova abordagem para lidar com produtividade, que tem um lado que é uma postura, que tem a ver com a postura de como nós nos relacionamos com o que a gente tem para fazer e cuidar na vida, e o outro lado é como é que a gente faz isso na prática, como a gente cria práticas e hábitos que estejam coerentes com essa nova postura. E no primeiro caso, como é que você imagina dar essa sugestão? É assim. Só para te dar uma noção, não parecer muito etéreo o que a gente está falando. Ah, mas aqui você pode. Pode. Pode, porque esse programa tem trazido coisas elevadas. Essa conversa, Beth, ela vai fazer diferença se a gente conseguir ver uma aplicação prática. Claro. Para que faça diferença na vida da gente. Então, é assim, a gente vive hoje, isso que você falou, a gente não tem tempo para nada. Se você conversar com as pessoas em volta, você vai ver que elas estão sempre correndo. A gente vive agitado o dia inteiro, uma corrida assim para fazer caber mais coisas no nosso dia. Então a gente faz uma coisa fazendo outra junto, a gente faz multitarefa, enfim. E tudo isso, aí outras coisas que a gente faz listas de prioridade para dar conta da vida.
A gente faz agenda, a gente põe alarme no celular, agora no celular, mas era no computador. A gente faz agenda, a gente faz post-its, a gente tem anotaçõezinhas, post-its. E a gente tem, a vida é feita de um monte de coisa, feita de tarefas mais imediatas que a gente precisa dar conta e feita de projetos e de outras coisas que a gente precisa dar, os nossos relacionamentos, por exemplo, a família, a nossa próprio desenvolvimento pessoal, nossa saúde, tudo isso são assuntos que tomam o nosso tempo, né? E que fazem parte de tudo que a gente tem para fazer e cuidar. Só que o que acontece é o seguinte, teve um tempo lá atrás, uns 50 anos atrás, eu diria uns 50 anos atrás, porque pode ser até um pouco antes, em que a produtividade das pessoas, as pessoas começaram a perceber, as pessoas, eu digo assim, os gestores, né, a indústria, a economia evoluiu de uma maneira que aí precisou se criar estratégias para fazer com que as pessoas fossem mais produtivas, ou seja, rendessem mais, que elas rendessem mais. Dentro daquele mesmo tempo. Dentro daquele tempo. Então, você chegava lá no seu trabalho, às 8 da manhã, às 9 da manhã, e você tinha que dar conta do seu trabalho até às 6 da tarde. Quando você saía às 6 da tarde, seu trabalho ficava lá, não ficava? Agora ele não fica mais. Ele não fica mais. Porque você está conectado o tempo todo. E mesmo não sai mais às 6, né? Não. Nossa, eu vejo meus filhos saindo às 8, 8h30 e falo, oh, meu Deus. E aí tem um ponto. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, só para completar esse raciocínio, é que o que a gente... Aí, nessa época, começou-se a desenvolver as primeiras agendas, as primeiras práticas, ou seja, a lista de tarefa. Naquela época começou, então, a gente levou décadas para construir estratégias e práticas de trabalho para a gente dar conta da nossa vida, do nosso trabalho e da nossa vida. Só que aí veio o advento da tecnologia. A tecnologia veio e ela colocou diante da gente uma demanda absurda, uma demanda sem fim. Então, o que acontece é que essas práticas e esses princípios e essas estratégias que a gente levou décadas para desenvolver não servem mais. Não servem mais. Eles não servem mais para hoje. A gente percebe que hoje as pessoas, por conta da tecnologia, elas sabem de muito mais assuntos, tem muito mais coisa para ver e aí não sobra o contato como nós estamos tendo agora. Exato. Não é? Exato. É uma das perdas. Porque imagina que tudo se perde, tudo se ganha. Não tem um jogo que você só ganha e só perde. E eu lamento isso, porque é muito mais importante você ligar para alguém e dar os parabéns do que você mandar pela mídia social, não é? Com certeza, mas a gente já resolve isso bem com a mídia social hoje, né? Mas eu até aqui, né, tenho a minha assessora ali, a Vivi, ela tá na minha sala do lado, eu mando um e-mail para ela ao invés de eu falar, porque já fica lá registrado. Que pena, mas né? aí eu vou te dizer o seguinte, outro dia, o presidente da Oracle, no programa no evento da Ana Paula Padrão, eu acho que foi no ano retrasado, no ano passado, ele disse o seguinte, que agora com a tecnologia, a jornada tripla de trabalho da mulher ficou resolvida com a tecnologia. E eu olhei e pensei assim, como assim? Não, a tecnologia, ela ajudou muito. Ela trouxe pra gente, a tecnologia veio prometendo produtividade. Mas o que a tecnologia fez foi deixar a gente dar uma porção de recursos para a gente fazer as coisas mais rápido. E fazer mais coisas. E fazer mais coisas, e fazer coisas mais rápido. Só que é o seguinte, por outro lado, ela colocou diante da gente uma demanda de informação e a rapidez e uma complexidade do trabalho que a gente não dá mais conta. Então, eu vou dizer assim, nos últimos 10 anos, o ambiente de trabalho, ele se alterou de maneira brutal em 3 aspectos, que é a velocidade do trabalho, a velocidade que a gente tem que entregar as coisas, a complexidade do trabalho e o volume de trabalho. Então, hoje, nas empresas, você manda um e-mail e você espera que as pessoas respondam imediatamente. Você imagina que as pessoas estejam lá esperando seu e-mail, né? Verdade. Hoje, eu vejo à minha volta, assim, eu vejo executivo, eu vejo reuniões que acabam sendo completamente improdutivas porque as pessoas estão numa reunião e elas estão lendo e-mail. Metade está olhando para o lendo e-mail, respondendo WhatsApp. mensagem. A gente, de repente, você está numa aula e você está lá o tempo inteiro.
Não há também um aproveitamento full, né? Completo da coisa. Esse Você é o não ponto. absorve tudo. Aquilo lá fica meio superficial, não é? Não, o que acontece é o seguinte, aí você sai da reunião, você participa do... Você nem está focado na reunião e nem está focado direito no que você está fazendo, porque a gente tem essa coisa de multitarefa. E aí as coisas ficam, a gente fica tentando equilibrar os pratos. Quando percebe que um chamado urgente ali, já, dá licença, vou sair um minutinho, volta, já perdeu, não é assim? Exato. A gente não consegue, o ponto é que falta pra gente foco, a gente colocar foco e energia. Porque o que a tecnologia fez foi deixar a gente o tempo inteiro, assim, informada. Os e-mails estão chegando, as mensagens estão chegando, a mensagem instantânea está chegando, e aí gente que entra, enfim, é o tempo inteiro essa coisa. Então, é isso que a gente, nesse ambiente, é que a gente precisa criar um novo paradigma para lidar com isso tudo. E qual seria essa sugestão? Você vai contar um pouco do gato? Não, eu vou contar. Quando eu falei que vinha aqui uma pessoa para tratar disso, já falaram assim, nossa, eu preciso saber como que faz isso, porque eu não me aguento de Eu vou contar, tempo. vou contar um pouco, porque esse é um programa que a gente precisa de passar por algumas, a gente tem umas horinhas de trabalho para poder... Você faz isso em empresas? Faço isso nas empresas. É um programa que você instala numa empresa? Você... É um programa, assim, numa empresa você pode trabalhar com grupos, equipes, você pode trabalhar com executivos, que aí você, primeiro, como eu te disse, são os princípios e os fundamentos para você criar uma nova postura, uma nova, reeducar a sua relação com tudo que você tem para fazer, cuidar. E vem de mais ou menos o seguinte, a primeira coisa assim, que eu vou te falar, que acho que dá para refletir um pouquinho. Nós, que faz parte desse paradigma antigo, a gente, no paradigma antigo, a gente vive um mundo de fazer coisas, certo? Então, realizar, assim, né? Fazer coisas. Fazer coisas completamente desconectado daquilo que você realiza. Entendi. Então, fazer é diferente do que realizar? De realizar. Porque veja a sua agenda. Dá uma olhadinha na sua agenda. Como é que está a sua agenda? Sua agenda está assim. Você quer mesmo saber? A sua agenda deve estar assim, ó. Ligar para fulano, não é? Fazer o relatório tal. Prontar o projeto. Fazer o projeto, terminar o contrato. Quando você olha para aquilo, aí você coloca aquilo na sua agenda. E quando você vai fazer a agenda, dentro desse paradigma antigo, que é a postura que a gente veio sendo, que a gente herdou desses últimos 50 anos, a gente quer fazer caber mais coisas na agenda. Então a gente espreme a agenda para caber tudo, caber tudo ali. O que acontece? Você vai fazer tudo aquilo que está ali? Não. Vai passar pro dia seguinte muita coisa, né? Não vai fazer. Como você não vai fazer tudo aquilo, quando chega no fim do dia, você deixou metade, pelo menos metade daquilo, você deixou de fora. Né? E aí você fica com a sensação de falar, meu dia não rendeu. Essa é a primeira coisa. Amanhã o dia já vai começar... Já começa com o dobro. Com o passivo. Já começa com o passivo do dia anterior. É verdade. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, que acontece? A gente espreme a agenda e quer fazer caber coisas lá num tempo em que não dá para fazer. Né? Por exemplo, preparar um contrato. Quantas horas você leva para preparar um contrato? Nem vale, não é um só. 2, 3 horas. E a gente coloca lá uma linha com 15 minutos e não lida com o tempo que é necessário para fazer aquilo. Essa é uma coisa. Mas o que eu pretendia te falar mesmo era uma outra coisa. O que eu pretendia te falar mesmo é o seguinte, quando você coloca lá, preparar o contrato, pensar bem a Beth. Vamos falar da Beth. Vamos. Preparar o contrato. Se eu falar para você assim, fazer o arranjo... cuidar dos arranjos do seu novo show. Do meu novo CD. Do seu novo CD. Ou procurar o repertório para o seu novo CD. Isso não te dá um prazer, Nossa, eu estou né? nessa fase. Um enorme prazer de fazer certeza, isso, não é? Então tem coisas que realmente atraem a gente, chamam a gente, estimulam a gente, porque são aquelas coisas que a gente mais gosta de fazer, o que a gente tem mais prazer de fazer. Essas coisas eu tenho certeza, essa daí, se você colocar na sua agenda, eu tenho certeza que não vai ter jeito de você não fazer. Agora, fazer o contrato. Provavelmente, veja como ocorre para você. Não é nem só fazer o contrato. Por exemplo, eu adoro gravar um CD, estudar as músicas e tal, mas eu tenho que ir atrás da gravadora, de fazer tudo que envolve
na elaboração de um CD. Essa parte eu já fico protelando. Então aí você protela e você pode, tenho ouvido muitas pessoas falarem assim, eu procrastino, é uma palavra chatinha. Eu nem sei falar isso. Procrastinação. Então Procrastinar. as pessoas procrastinam, ou seja, você protela. Vamos falar um português castiço? Você empurra com a barriga. Não é? Você empurra com a barriga. Na verdade, é isso que você faz. Porque você fala assim, aí parece que entra uma outra coisa para você fazer, e você vai falar assim, é que não deu tempo de fazer. Mas, na verdade, aquilo não te chama a fazer. Porque fazer lá, mexer com o contrato, ou ligar para a gravadora, ou fazer essas coisas mais burocráticas que não são bem aquilo que te atrai, né? Verdade. E nós todos temos essas coisas. Então, a gente diz o seguinte, primeira coisa, que o que uma pessoa faz ou deixa de fazer tem a... Não, vou falar antes. Tá. Que produtividade e desempenho é uma função daquilo que você faz e daquilo que você não faz. Como é que é? Repete devagarinho pra gente. Eu repito devagarinho, mas é tão óbvio, você vai falar assim, mas como? Eu já sei disso. A produtividade e desempenho é uma função daquilo que as pessoas fazem e daquilo que elas não fazem. Ponto. A parte que fazem, eu entendi. E aquelas não fazem? Aquelas não fazem. Porque tem muita não coisa. Não é a produtividade. Exato. Então, produtividade, a sua produtividade é dada por aquilo que você faz e por aquilo que você não faz. Ou seja, se você não faz, a sua produtividade. Se você faz, a sua produtividade. Agora entendi. Né? Então, aquilo que você faz é aquilo que você não faz. Eu balanço das duas coisas. O que você faz e o que você não faz. Tá. Muito bem. Agora, o que é que faz com que você faça algumas coisas e não faça outras? Eu imagino que a primeira coisa é o interesse, o prazer de se fazer. Faz primeiro aquilo que a gente tem prazer. Exato. Mas agora eu que vou fazer uma pegadinha com você. Como é que a gente define o que é emergência e o que é prioridade? Não tem que se definir isso numa elaboração? Essa sua pergunta é perfeita. Não é? Maravilhosa. Sabe por quê? Tem isso no meu computador. Separe o que é emergência do que é prioridade. Não é a mesma coisa. Sabe o que acontece? Conte o que é isso. É isso que eu ia falar agora. O que você faz ou deixa de fazer tem a ver com como aquilo que você tem para fazer ocorre para você. Como aquilo ocorre. Ou seja, se algo que você tem para fazer ocorre como chato, qual a chance de você abrir sua agenda e fazer? E fazer a primeira coisa. Você não vai empurrar? Você empurra. E o ser humano, isso é coisa do ser humano. Então, aquilo que você faz ou deixa de fazer, ou seja, as ações que você toma ou deixa de tomar, são uma função de como as coisas que você tem para fazer existem para você, ou elas ocorrem para você. Como elas soam, né? Como elas... Eu vou ficar na palavra ocorre, sabe por quê? Fica aí um pouquinho, ocorre, como as coisas ocorrem. Se alguma coisa ocorre para você, ou ela existe para você como algo chato, como algo difícil, ou como algo desagradável, maçante, você vai ter uma chance menor de fazer. Então, o que acontece é que é a maneira como as coisas ocorrem para você que fazem com que você lide com elas de uma maneira melhor ou pior. Agora, nem tudo que é urgente a gente faz. Não é porque é urgente que a gente faz. A gente faz ou deve fazer? A gente tem uma porção de coisas na nossa agenda que a gente deve fazer, precisa fazer, tem que fazer, prometeu para alguém que vai fazer, vai ficar muito chato se a gente não vai fazer. Então, essas são as nossas opiniões a respeito, você percebe? É muito diferente as nossas opiniões a respeito, as opiniões que a gente... Sabe assim, que o nosso diálogo interno fala? Que assim, quando você abre a sua agenda e você olha uma coisa, o seu diálogo interno fala assim, que chato. Né? Que maçante. Então, nossa, mas eu preciso fazer isso. Mas eu prometi que eu faria isso. É urgente fazer isso. Isso tudo são as nossas opiniões. Agora, se você for olhar, aquilo que, independente da sua opinião, o que você faz ou deixa de fazer é que dá a sua produtividade. E ainda que alguma coisa seja emergente, seja urgente,
a gente empurra até o último momento, se a gente puder. Certo? Assim, por exemplo, cuidado, fazer check-up, tirar exame, fazer exame de sangue. A gente empurra até onde puder. Dentista, renovar a carteira de motorista, renovar o passaporte, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Ou mesmo fazer contrato. Fazer contrato. É muito, né? De repente tem gente que gosta, mas tem gente que não. Ou então, bater as contas da contabilidade, do banco. Qualquer coisa dessas coisas que a gente acha chato. Então, aí tem o pulo do gato. Isso aí que eu vou deixar. Como é que a gente olha essa lista, tem essa sensação e muda o approach para aquelas coisas? Isso eu quero saber. Tá anotando, né, Vivi? Isso. Aí é o seguinte, aí eu vou dar para vocês, é um pedacinho, é um gostinho do novo paradigma de produtividade. Que é o seguinte, quando você faz o seu contrato, se você for olhar, você tá lá, você olha a sua agenda assim, a sua agenda de coisas para fazer, ela parece um chefe te mandando, né? Um chefe que te manda. E a gente resiste com a agenda, né? Lá vem esse lembrete me lembrando de novo de fazer coisa. Então, mas aí vamos fazer um exercício. Esse é o ponto. Vamos fazer um exercício. Se você pegar o seu contrato, imagine lá o seu contrato feito, pronto. Enviado. O contrato está enviado e está assinado. O que é que isso realiza para você? Um alívio, né? Não, assim, um alívio por estar lá. Já está feito. Mas depois que alguém... Uma tarefa menos. Mas esse contrato significa o quê? Que eu vou ter um trabalho que você vai ter um trabalho e que aí o seu trabalho que é fazer aquilo que você gosta e de preferência bem remunerada. De preferência. De preferência bem remunerada e bem reconhecida. Exatamente, muito validado. Bem. Exato. Então, você percebe que fazer o contrato, se você for lá no futuro e buscar lá no futuro o resultado alcançado de fazer o contrato e você trouxer esse resultado alcançado para a sua agenda, a sua qualidade de como fazer o contrato ocorre para você completamente outra? Não, eu já estou assim, você está falando, eu já estou viajando, porque é exatamente isso. A gente vive todos os dias isso. É chato, mas se eu fizer vai me representar tanta coisa. Exato. Então esse é um dos pontos. Esse é o ponto. E o ponto fazer ponte ao futuro, né? E além de fazer ponte ao futuro, é usar a linguagem, sabe? Porque a linguagem, nós vivemos que a linguagem, ela é uma coisa que já existe, né? E que tem um mundo lá fora que já existe, e a gente usa a linguagem para descrever o mundo. E o que a gente propõe, não, a gente propõe que existe um mundo, a gente cria um mundo com a linguagem. Inverte. A gente cria um mundo com a nossa linguagem. Tá certo que, para nós, isso aqui é uma cadeira, convencionado como cadeira no mundo das coisas concretas. Existe um mundo concreto que a gente convenciona, aquilo é uma escada, aquilo é uma parede, enfim, essa é uma mesa, isso é um copo. No mundo das coisas concretas, isso é mais fácil da gente lidar, que a gente... Já está determinado, está denominado assim? Ou pelo menos no nosso contexto aqui, que isso seja o que seja. Então, a gente tem a linguagem descrevendo esse mundo. Agora, no mundo das coisas que ocorrem, ou seja, no mundo do ser, que é a parte mais filosófica do assunto, aí as coisas, a gente cria um mundo com a nossa palavra. A gente cria um mundo com a linguagem. Então, um dos pontos poderosos do novo paradigma de produtividade é você começar a criar um mundo da sua realização na linguagem. Já estou percebendo onde é que você vai chegar, hein? Então, você usa a linguagem para trazer para a sua agenda um resultado alcançado. Então, você olha na sua agenda, vai aparecer uma coisa acontecida lá no futuro, mas que já aconteceu no futuro, como um resultado alcançado. Isso conecta você com aquilo que você quer realizar, ou com aquilo que você está comprometido, disposto a realizar. Menina, você não tem ideia que o primeiro bloco do nosso programa já estão me chamando ali, eu vou ter que tocar música para você. Olha só, voou, né? Nossa, eu nem senti. E eu vou oferecer uma música para você. Você falou que você gosta da nossa música brasileira, da MPB. Eu amo tudo. Então eu vou te oferecer agora uma música que me emociona muito. Para mim, uma das mais belas canções feitas pelo Tom Jobim, e ele foi considerado o gênio do século XX. Verdade. Essa música se chama Luísa.
Ah, que lindo. Você gosta? É o nome da minha irmã mais nova. Olha só, eu É o nome sempre da minha irmã adivinho mais que alguma nova. coisa vai estar lá linkada. É. E eu escolhi essa música para você hoje. Tá bom. Eu vou tocar Obrigada. e a gente volta daqui a pouco, porque essa parte da linguagem é uma coisa que eu imagino que você tenha que reiterar, porque a gente constrói o nosso próprio mundo Yes. através do falar, né? Isso. E do pensar também, É né? isso, é isso. Muito bom. Hoje eu tô com essa maquininha aqui. Vida de artista é assim, né? Você tem que carregar nas costas o microfone. Tá certo. Mas é tão pequenininho. Então eu pensei em Luísa, olha que coincidência, hein? Sua irmã mais nova. Minha irmã mais nova. Obrigada, bravo. Não, A gente volta já já, hein? obrigada. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul.
tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Eu amei ter feito o filme. Eu acredito que vocês vão curtir muito. Tá bem bacana. A nova campanha de Itaipava, onde a gente tem o prazer de ter a participação da atriz Gisele Etier, deu uma continuidade, né, do conceito do 100%. É um conceito que qualifica a marca, é um conceito alto astral, um conceito que qualifica o líquido. E esse conceito, nossa, a gente acredita que tem uma longevidade muito grande. Cada passo que a gente dá, a gente percebe que tem um horizonte largo pela frente. A campanha da Etier nada mais é do que um teste da amizade, um teste do amigo 100%. Que entre a ex-namorada do Pedrão. Para fazer esse filme, a gente achou esse lugar que é o Clube Alemão, que tem aqui em São Paulo. É um salão de festas. Vamos nessa!
de volta aqui, tentando administrar a minha agenda de amanhã e aprendendo com a Rosângela Sândalo, que veio hoje nos falar de um novo paradigma de produtividade. Ela já mostrou no bloco anterior que, para que a gente não se chateie de olhar aquela agenda cheia de coisa, aquela lista que uma coisa gosta ou não, fazer uma ponte ao futuro e aquela coisa mais chatinha que a gente não quer, pensar no resultado que ela vai nos trazer. Isso muda. E agora nós vamos retomar a partir do ponto que ela disse que nós podemos, através da linguagem, criar também um novo enfoque. Você tem a palavra, por favor. Então, quando a gente fala que a linguagem cria o mundo, então, se a linguagem cria o mundo, você pode, com a linguagem, criar o que você quer realizar, né? É lógico, a gente não vai falar, não está falando aqui de ir a pé para a lua, mas, por exemplo, eu vou tomar o assunto do seu contrato, para ficar bem terrenal a nossa conversa. Então, você olha para a sua agenda e tem lá, preparar o contrato, sei lá qual. Mas se você for lá no resultado alcançado, o resultado alcançado fechei um contrato, fiz um show. A satisfação do show. Fiz um show que tinha tantas pessoas, que foi reconhecido, que eu ganhei tanto, que eu fiz uma... Ou então, enfim, ganhei um dinheiro bom, você pode até dizer quanto. Postei no YouTube, tem 10 mil views. Tem mais views. E o show, você pode dizer, bombou, né? Então, se você colocar lá na sua agenda, o meu show, você fala um show que você vai fazer. Tá. O meu show no Ibirapuera, no Teatro Ibirapuera, bombou. Não, eu sou modesta, é o meu show no Carnegie Hall. Pronto. Ótimo. O meu show, mas o show lá do seu contrato, no Carnegie Hall, bombou. Antes dele acontecer. A mídia elogiou, estava lotado, não cabia mais ninguém, e eu faturei uma boa grana. Se você colocar isso lá no lugar do fazer o seu contrato, com certeza você vai se conectar com o seu resultado. Vai conectar com aquilo que fazer o contrato realiza para você. Faz toda a diferença. E assim, é fazer o exercício. É porque a gente não está acostumado. A gente precisa, assim, acostumar um pouquinho essa coisa de ir lá e olhar para o resultado que a gente quer projetar no futuro e trazer esse resultado como algo alcançado na hora que você tem uma tarefa para fazer, ao invés de estar conectado com o mundo de tarefas. E, se é que eu posso somar o que você está dizendo, isso seria a antítese daquela pessoa pré-ocupada. Porque você deve conhecer aquela pessoa que vai fazer algo lá na frente, que assinou o contrato, mas fica assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que tudo vai correr bem? Então essa está fazendo exatamente o oposto que você está sugerindo agora, que é a pré-ocupação. E isso também já detona todo o processo, né? Aí assim, algumas pessoas falam assim para mim, mas como eu vou escrever um resultado alcançado na minha agenda se eu não sei se vai realizar? Ora, mas você não sabe se vai realizar de qualquer maneira. Sim, sim. Qual é o risco de você realizar? Tem todo o risco de você não realizar. Agora, na hora que você vai fazer, se você tiver lá como resultado alcançado na sua agenda, o show do Carnegie Hall bombou. E aí você coloca, fazer o contrato, mandar o contrato por e-mail, sei lá, as ações porque põe um post-it ali em cima do meu... Não, você pode pôr na agenda mesmo. Na própria agenda? Na própria agenda. O título da sua agenda é O Show do Carnegie Hall Bombou. Modesta, você percebeu, né? Sonhar não custa nada, né, Rosângela? E assim, pode ser o sonho e pode ser um resultado mesmo. Quer ver um outro resultado, assim, bem mais palpável? Por exemplo, a gente lida, por exemplo, assim, sei lá, vou falar um exemplo. Qualquer um. Sei lá, ligar para um cliente. Né? Você tem que ligar para um cliente. E quando você se conecta com ligar para aquele cliente, você logo percebe que o cliente é um chato, ou ele é exigente, ele sempre vai te espremer, ele vai te... Né? Então, ao invés de você colocar ligar para o cliente, que ligar para o cliente te conecta com tudo isso que já te faz evitar ligar, você já coloca um resultado alcançado da ligação. Sei. Tá? Então, você coloca um resultado alcançado da ligação. Olha, você pode colocar algo assim lá. Conseguir fechar
o meu próximo negócio, ou negociar o meu próximo contrato com o cliente e tal. Nós tivemos uma conversa clara, objetiva, e eu pude escutar as preocupações dele, enfim. E você cria, quando você cria isso como resultado alcançado, na hora da sua ligação com ele... Vai ocorrer diferente. Primeiro, você cria todo um contexto para a sua ligação. Primeiro, você cria um contexto. Segundo, você já se predispõe a um resultado que você quer alcançar. Você não fica à deriva ao Deus dará. Então, você Agora, já se uma prepara. pergunta. Você trabalha no mundo corporativo e como é que é a aceitação das pessoas quando você vai instalar ou orientar para isso? Não existe resistência? Ou eu vou escrever isso? Porque, para mim, isso está saindo redondo. Porque eu já tenho esse pensar positivo que tudo vai correr bem. Eu não chego assim a escrever tudo, mas escrevo muita coisa e eu tenho sempre certeza que a coisa vai dar certo. Só que, especialmente homens, né, Rosângela? Esse é o desafio. Então, os homens, eles relutam muito mais de ficar pensando mais nessa coisa da energia, de trazer a palavra. Como é que você encontra a resistência nas empresas com relação a isso? Isso é uma coisa. Existe resistência. Por que existe a resistência? Porque não são só os homens, mas os homens tendem a ser mais racionais, né? Então, eles querem, assim, eles não querem escrever nada que eles não tenham certeza, né? E aí, mas cada um encontra a sua expressão. Cada um vai encontrar a sua expressão. Mas eles fazem essa lição de casa que você passa? Fazem. Porque eles vão começar a se conectar com aquilo, com a linguagem que faz sentido para eles. Né? Você está falando de o Carnegie Hall bombou, porque para você isso expressa. Cada um tem a sua expressão. Por exemplo, quer um exemplo bom que eles amam? Fechei a cota do próximo trimestre. Fechei a cota de vendas do próximo trimestre. Sabe? Quando você se conecta, ainda que você tenha que fazer uma série de tarefas no meio do caminho para chegar lá, se você se conectar com fechei a cota do trimestre, ligar para aquele cliente que é mais difícil, é fichinha, né? Porque o que tem na sua frente é o resultado alcançado. Cria um flow na pessoa, né? Aquele estado meio de euforia. Isso que eu estou falando é uma pitadinha, assim, né? Porque você não vai poder contar tudo, né? Não dá, porque é um Mas programa... se você vai numa empresa para instalar esse novo paradigma de produtividade, quanto tempo você precisa para que você modifique o pensar das pessoas? De uma semana, um mês? Como é que funciona? Não. É um programa de 12 horas. É um programa de 12 horas. 12 horas. Completamente. Pode ser 2 por dia? Pode ser, eu acho que 3 a 4 por dia seria o ideal, no mínimo, né? Ou então a gente pode fazer 3 módulos de 4 horas, por exemplo. E quantas pessoas poderiam estar assistindo ao mesmo tempo? 30, 40, 50. É mesmo? Você faz com data show, você explica? Faz. E aí é o seguinte, aí tem uma outra parte, que é a parte de... Primeiro, assim, essa parte de você criar um novo espaço, uma nova maneira de se relacionar com as coisas. Mas tem uma parte muito prática, que é uma prática, que é uma parte assim, onde você, como é que você faz e coloca tudo? Porque, como eu e você sabemos, não cabe tudo na nossa agenda. Não cabe. Então, aquilo que não cabe na nossa agenda, para nós hoje, fica desatendido, não fica? Fica para trás. E surge de volta como uma emergência. Porque aquilo que a gente, assim, são aquelas coisas assim que passam pela sua cabeça na hora mais imprópria. Ai, preciso fazer isso. Ai, preciso fazer aquilo. Depois você já está deitada de pijama, não fiz tal coisa. Exato. E aí, e aí você fala assim, mas amanhã eu vou cuidar disso. Mas depois eu cuido disso. Não é assim? E dessa maneira a gente vai deixando. Até que uma hora eu cuido disso, depois eu cuido disso, aparece no seu colo, assim, pá. E aí você tem ou que é agora ou é agora. Aí você tem que sair correndo. Então, existe uma maneira de você não só lidar com a sua agenda de uma maneira poderosa, mas também colocar em existência tudo aquilo que você não está fazendo, que não cabe na sua agenda. Para que você possa ter uma maneira confiável de lidar com tudo. Sabe? E, por exemplo, você estava falando essa nova tecnologia que veio para facilitar a vida, realmente, isso aí encurtou muitos caminhos, né? Muito. Mas como é que todo esse estresse da internet, de toda essa conexão que o mundo está hoje, interfere na qualidade de vida do indivíduo? É que é um pouco daquilo que a gente falou. É que a gente não consegue ter foco naquilo que precisa fazer, tá? Então, assim, se você estabelece lá 3 horas para lidar com um relatório, com um contrato, naquelas 3 horas, o que você vai fazer para realmente se manter focado e completar?
que a gente faz? A gente faz, aí para, interrompe, faz isso aqui, aí fica faltando não sei o quê. Aí no outro dia você precisa de novo, de mais tempo. Às vezes até começar de novo. Começar de novo e aquilo não... E aí você fica com aquelas coisas incompletas. Então, o que tira a nossa tranquilidade e a nossa qualidade de vida é a quantidade de coisas incompletas que a gente tem. Coisas incompletas coisas que a gente deixou pelo caminho, ou não completou, ou não fez, ou simplesmente não cuidou, não colocou em existência. Que pode ser até ligar para sua mãe. É verdade. Não é? Isso é verdade. Porque, assim, não importa o tamanho e a importância das coisas que você tem. Se elas existem de alguma maneira incompletas, elas impactam você. E você não tem tranquilidade. E desconforta, né? Exato. Desconforta. Aí você tem aquela sensação, sabe aquela coisa que te pega aqui assim? Você fala, ai meu Deus, esqueci isso. Meu Deus, vou me cobrar aquilo. Ai meu Deus, sabe assim? E isso impacta a qualidade. E isso acaba, por exemplo, se é do mundo corporativo, acaba levando para casa, né? Exato. E aí continua trabalhando em casa, né? É. Isso eu acho que também é muito nocivo, porque muitos pais estão deixando de acompanhar o crescimento dos filhos. Exato. Porque eles chegam, não, só um minutinho, vou responder aqui. Não tem mais aquele diálogo. Vai, dá para as crianças o iPad, né, para ir distraindo, e esquece de que é tão importante aquele momento de chegar, de ver a sua esposa, ou a mulher, inclusive, de acolher os filhos, mas não, tem sempre que correr atrás. Exato. Você falou da carga tripla da mulher, qual é a terceira? Porque a mulher trabalha, a mulher cuida de casa e o quê? Dos filhos, é isso? A mulher trabalha, ela cuida da casa, ela tem... E os filhos? E dos filhos. Ah, é esse mesmo, e ela tem que ser com mulher também, né? Acho que são 4. Vixe, Maria. Não é? Porque a mulher trabalha. A gente tem a casa, tem filhos, tem marido e tem a gente, né? Não é? Então tem muita coisa para cuidar, Não né? é? Porque assim, o ponto é que a gente, essa coisa da qualidade de vida, é que a gente não, da mesma maneira que a gente não cria o espaço e não cria o foco para fazer o que precisa ser feito do trabalho de uma maneira que fique completo e aquilo já não exista mais, completou, ficou completo, você não cria espaço na sua agenda, por exemplo, para conversar, para se cuidar, para ficar, sei lá, para ficar sem fazer nada, para ler um livro, então a gente leva o trabalho vai para casa, e a casa, o que acontece? Invade o trabalho. Então, como a gente tem coisas incompletas para todo lado, tá tudo bem completo, então você tá no seu trabalho, aí você fala assim, ai não, mas meu filho me ligou, eu preciso atender, porque senão é aquela culpa. Eu tenho que atender, o meu marido me ligou, não, mas eu preciso falar com ele, se eu não falar com ele, fica aquela coisa de que ele não tá atendido. Então, aí você chega na sua casa, e você tá lá com a sua família, com o seu marido, com seus filhos, sei lá, e aí tem um e-mail, ai meu Deus, mas eu deixei isso, preciso responder. Então, tudo invade tudo. Tem que delimitar, né? Tem que fazer uma coisa assim meio séria. Eu confesso a você que o dia que eu levanto e vou para minha ginástica 7, aí consigo até 9 horas já estar prontinha e ainda estudo o meu CD novo. Antes de assumir a empresa, eu já começo o dia muito mais feliz, porque eu sei que eu cuidei de mim e cuidei de um meu projeto de vida. Ao passo que o dia que eu não fiz nenhuma das duas coisas e já caí no trabalho, fica faltando. Não é? E vem a frustração. Essa frustração é como se a gente tivesse alguma coisa em cima das costas da gente, sabe? A gente nunca está em paz, a gente nunca tem liberdade para estar onde a gente quer estar, nunca tem liberdade para fazer o que você está fazendo e nunca tem paz para fazer o que você escolheu fazer. E esse é o ponto. Então, a gente realmente precisa de uma nova maneira para lidar com as coisas e criar novos hábitos de trabalho e novas práticas de trabalho. Você está inovando com isso, né? Essa metodologia. E de onde ela veio? Como é que surgiu isso na sua vida, essa ideia de aplicar isso nas empresas? É assim, essa metodologia vem de uma consultoria chamada Vanto Group. Vanto Group. E o Vanto Group é uma empresa que tem escritórios por vários lugares do mundo e é uma consultoria que se dedica a trabalhar em larga escala com organizações para elevar, para criar novos níveis de desempenho nas organizações. Agora, se eu e você olharmos aqui, as organizações sozinhas, elas não existem, elas são feitas de pessoas. Sim. Então, se você eleva o desempenho, ou se você cria um novo nível de desempenho para as pessoas, você cria um novo nível de desempenho para as organizações. E as pessoas que pensam isso são pensadores, acadêmicos, de várias áreas do conhecimento,
que se dedicam a pensar novos acessos ao desempenho humano e o desempenho das organizações. Então já existe assim, não é só aqui restrito a São Paulo, isso que nós estamos Não, já é mundial essa intenção. Eu sou, na verdade, eu fui treinada, fiz toda uma formação para trabalhar com esse novo paradigma de produtividade e eu pedi para o Vantogroup para levar isso não só para as empresas, mas para as pessoas. Porque um dia você tem que vir aqui e falar para a gente como faz isso no âmbito familiar, com filhos, com o marido, Exato, não é? Mas com tudo que a gente quer fazer como ser em evolução. Você não vai acreditar. Eu estou vendo lá o meu diretor fazendo um sinal que o nosso programa já tem que terminar. Gente, é impossível isso. Gente, mas passou querido muito Arthur, rápido. tem como a gente aumentar mais meia hora o meu programa, que sempre a gente vai embora querendo falar mais alguma coisa. Né? Não, mas eu assim, que o tempo passou tão rápido muito que a gente fácil, nem sentiu. né? Eu vou te oferecer mais uma música. E enquanto eu ofereço essa música, você vai pensando que você vai dar uma mensagem curtinha. Na hora que a gente terminar, você vai deixar uma mensagem assim para todos os que te ouviram e você está convidado a voltar. Não só no dia 27, que é o aniversário do programa, como voltar o ano que vem para a gente poder falar de mais coisas. Claro, bom? Vamos sim. Essa música que eu vou tocar é do Tito Madi. E foi eternizada na voz do Wilson Simonal, que eu gostava muito. Chama-se Balanço Zona Sul. Olha só. Não tem baixista, eu vou fazer o baixo. Aí demora. Rosângela,
Faz Demora. com o teu futuro a esse desejo. Ah, que sim. tal? Vamos lá, a sua mensagem para os nossos internautas. Bom, eu acho que eu posso deixar o quê? Meu site? Não, isso tudo já vai estar, já está saindo lá, como você estava falando, estará saindo. Eu quero que você fale um adeuzinho. Claro. E uma frase que pegue no coração dessas pessoas que ouviram. Vamos ver. Bom, primeiro que foi um prazer poder falar disso aqui com você. Sabe assim, esse trabalho já vem vindo comigo há alguns anos e agora, recentemente, eu resolvi que eu ia realmente levar essa proposta para o maior número de pessoas e para as empresas. Eu vejo quanto eu acho que isso ia fazer diferença hoje para todo mundo. Então aí é no só nosso experimentar, né? Rosângela Sândalo faz um novo trabalho em empresas e quem sabe no lar sobre como um novo paradigma da produtividade. Na próxima semana, a gente vai ter uma reprise de um programa que é Afinal, o que é corrupção, com a Isabel Franco, porque nada mais hoje falado do que a corrupção. E eu faço questão de reprisar esse programa para que a gente se lembre quais são as ferramentas que a gente tem para ajudar esse país a parar de ser corrupado. E depois, na outra semana, o aniversário do Sintonia, que eu conto com vocês aí para brindar com uma champanhe com a gente. Até mais e obrigado pela sua audiência. Valeu!